Então, como eu falei, né, estamos de volta para dar continuidade. Pregação inspirada, ciclo carismático. E aí tem um versículo bíblico de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 17. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste? E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17. Então, esse momento em que Timóteo nos chama a atenção é para que nós, sejamos firmes naquilo que nós aprendemos na palavra, quando nós estamos presentes no grupo de oração ou quando estamos presentes na leitura sagrada. Nós ouvimos a Sagrada Escritura, nós lemos a Sagrada Escritura e toda essa leitura, toda essa escuta não é por acaso, mas para que você aprenda, né? Você introduza dentro de você mesmo, para você passar, né, para o próximo, para o seu irmão. Porque não é para ficar só para nós, mas para dar continuidade à evangelização. Esse é o maior convite de Jesus Cristo, que nós aprendamos e possamos evangelizar outras pessoas. É claro que nós vamos ver aqui na frente que para a gente passar tudo que nós ouvimos do Evangelho, tudo que nós ouvimos da Sagrada Escritura, ela precisa ter uma experiência vivida. Não basta ser apenas um interlocutor, apenas alguém que vá passar de forma mecânica tudo que você aprendeu, tudo que você está, ouvindo ou lendo. É preciso ter uma vivência. É preciso falar daquilo que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio do Evangelho, está cheio de Jesus Cristo, então você vai falar de Jesus Cristo. Mas se você não tem Jesus no seu coração, tem apenas a teoria, tem apenas aquilo que foi dito por alguém, ainda não é você e nem é Cristo falando. Nem Cristo é falando, pode ser até mais você. Mas eu posso, falar de Cristo por mim mesmo, da minha vivência, da minha experiência. É o seu testemunho, é o meu testemunho que faz com que o Evangelho seja acreditado quando eu estiver falando. Nós, muitas vezes, falamos daquilo que a boca está cheia, mas não do que o coração está cheio. E nós temos que tomar muito cuidado com esses detalhes. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Então, o versículo 16 desse capítulo 3 de Timóteo vem primeiro para nos inspirar, vem para nos ensinar, para repreender aquilo que estamos errando, para corrigir naquilo que estamos errando e para nos formar pessoas justas para o outro. Então vamos lá adiante. Sabemos que a palavra, lida à luz do magistério e da tradição da igreja, é o pilar que sustenta a verdade da nossa fé. Então, um detalhe, para a gente dar essa introdução tudo que nós vamos formar é a base é a Sagrada Escritura. Não é você, não é qualquer livro que você pegue na rua, mas a Sagrada Escritura é base para todo momento da sua pregação. A pregação em si, ela precisa ser, cristocêntrica, ela precisa falar de Jesus Cristo. Se eu não falo de Jesus Cristo e falo apenas aquilo que eu acho de mim mesmo, ou de um outro alguém que não é o foco da história, então a nossa pregação não está sendo inspirada, não está sendo coisa nenhuma. Está sendo um monte de bolodoro, como diz o professor lá de Ilhéus, que eu tive o contato com um aluno e professor. E ele falava que quando uma coisa é blá blá blá,
Ele dizia que era Bolodorum, isso na linguagem de latim. Mas voltando ao caso. Então, nessa palavra, à luz da Sagrada Escritura, nós somos salvos e formados como discípulos para formar novos discípulos. Então, quando estamos na igreja, no grupo de oração, falando, quando estamos pregando, nós estamos sendo discípulos, formando outros discípulos. E nós precisamos ser realmente discípulos. Precisamos corrigir, né? É claro que na caridade, precisamos repreender, mas principalmente mostrar Jesus Cristo amoroso, porque Deus nos ama e nos corrige com amor e por amor. E eu não sou digno nem devo corrigir ninguém por minha audácia de se achar que é justo, se achar que é mais verdadeiro ou que sabe mais que alguém. Mas eu devo corrigir alguém na fé. Fazer com que a pessoa que está dando torto volte a caminhar na fé. Eu vou xingar, vou maltratar? Não, eu vou mostrar Jesus Cristo amoroso, Ele que muito nos ama e muito nos quer. Quando um pregador, pela graça do Santo Batismo, anuncia a palavra de Deus, ele o faz na igreja, com a igreja e pela igreja. É um detalhe importante, irmãos e irmãs. O padre Gilvan, lá no seminário, quando eu estava lá, sempre falava disso. Quando um padre fala, ele fala em nome da igreja. Quando um leigo fala, ele não fala nem sempre em nome da igreja. Mas nós, do grupo de oração, muitas vezes que somos pregadores, podemos estar falando em nome da igreja. Por quê? Porque quando nós, pregadores, estamos falando, as pessoas veem a igreja falando, não vê apenas um fulano falando. E quando alguém está na igreja falando, né, pregando, eles apontam o erro da igreja. Ah, a igreja católica falou isso, a igreja católica falou aquilo. E aí geralmente surge alguém falando, ah, fulano de tal, ele é só um pregador do grupo de oração. Ele não falou em nome da igreja. Né? Em nome da igreja fala o bispo, o padre e o papa. Mas nós, pregadores, corremos o risco, né, de ser também aquele que fala pela igreja. Porque estamos na igreja. Então, muitas vezes estamos falando pela igreja também. E por isso nós precisamos falar aquilo que é correto, né? Falar exatamente aquilo que deve ser dito. Amém?